Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia descobriu uma fábrica clandestina de anabolizantes que funcionava numa casa em Embu Guaçu, na Grande São Paulo. Um vigilante foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. Ele disse que aprendeu a fazer a substância em um curso pela internet. Depois de receber a denúncia há um mês, policiais começaram a investigar e descobriram uma realidade assustadora. Para fabricar o anabolizante, o vigilante comprava produtos veterinários usados para cavalos e misturava com óleos e vitaminas. O suspeito vendia ampolas de 10 mililitros por R$ 80 na internet. Hoje, com mandados de busca e apreensão, policiais foram a 3 endereços em Embu Guaçu, na região metropolitana de São Paulo. Na casa do vigilante, na área rural do município, os policiais encontraram uma fábrica clandestina onde o anabolizante era produzido. Em outro endereço, havia produtos já embalados e etiquetados, pronto para o envio aos consumidores. Uma impressora profissional, ele criava os rótulos das embalagens. Ele dispunha até de alguns equipamentos tecnológicos que são utilizados para a fabricação efetiva de medicamentos. Então, ele fabricava produtos à base de óleo, né, que são destinados a uso injetável, sem condição nenhuma de higiene, sem nenhuma licença para isso. É um absurdo completo, né? O vigilante foi autuado e preso em flagrante por crime contra a saúde pública. Ele disse que aprendeu a fazer os anabolizantes pela internet porque também gostava de usar os produtos para fins estéticos. Segundo os policiais, o estoque encontrado está avaliado em R$ 400 mil. A polícia investiga a participação de outras pessoas. A pena para este tipo de crime pode chegar a 15 anos de prisão. O delegado faz um alerta para quem costuma comprar anabolizantes. Seja submetido aos exames adequados e tenha uma prescrição de um médico e vai adquirir esse produto na rede credenciada. Anabolizantes têm sim indicação clínica para alguns casos específicos. Veja agora outras notícias desta quinta-feira. Ministério da Fazenda apresenta a proposta para a regulamentação das Big Techs. Furacão Milton deixa destruição e mortes na Flórida. Em Israel, mãe volta a kibbutz massacrado pelo Hamas e diz que teme pelos filhos sequestrados. O alívio e a gratidão de brasileiros resgatados no Líbano. Uma felicidade, um amor, um carinho. E o trabalho incansável de brigadistas que chegam de todo o país para combater o fogo no Pantanal. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. E os dados são assustadores. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. E um estupro é registrado a cada 7 minutos. Hoje, Priscila expõe nas redes sociais as marcas de um relacionamento violento. Começou com os leves empurrões, aí depois de um empurrão começou nos leves tapas, até eu levar um chute na perna. Achava que aquilo ia passar, que em algum momento ia mudar, que eu ia conseguir transformar tudo isso e não consegui. Foi difícil falar publicamente sobre o assunto. Ela suportou as agressões por mais de um ano e viu a violência atingir os próprios filhos. Que aí ele deferiu 2 tapas na cara da minha filha, que eu ainda continuei com ele, eu ainda perdoei o que ele fez com a minha filha, continuei com ele morando dentro da minha casa. Dependência emocional do agressor, vergonha e medo são alguns dos fatores que levam à demora da vítima em procurar ajuda ou a nem fazer a denúncia, condições que tendem a agravar a violência doméstica. Segundo o Ministério da Justiça, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Foram 882 casos de janeiro a agosto deste ano. E mais de 50 mil sofreram violência sexual nesse período. Um estupro a cada 7 minutos. Ontem, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a pena de feminicídio, que passa a ser considerado um crime hediondo e não mais um agravante do homicídio. Agora, as penas subiram para até 40 anos de prisão. Além do feminicídio, foi
corrigido uma distorção que nós tínhamos penas muito baixas para crimes muito graves. Então, foi aumentada a pena do crime de ameaça. Priscila, atualmente, faz um trabalho voluntário de auxílio a mulheres que passam pelo que ela já sofreu. É uma das coisas que eu sempre falo, mulheres, não se calem. Se você não tivesse denunciado? Eu acredito que eu não estaria mais aqui. Eu acredito que eu teria sido uma vítima de feminicídio. A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra o chefe do tráfico de drogas no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. 8 suspeitos foram presos. Dentro da comunidade, a mansão do traficante parecia um resort particular, com lago artificial, areia de praia e academia. A construção, que conta com um lago artificial, destoa da paisagem humilde de uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Areia de praia, pedras e deck privativo. Na água, carpas. Uma academia particular também foi montada no local. Conforto que, segundo a polícia, pertencia a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico no Complexo de Israel, na zona norte da cidade. Você consegue ver a partir dessa casa luxuosa, né, o quanto de prosperidade financeira ele tinha através das suas atividades criminosas ilícitas, né? Uma casa que poderia ser equivalente a um resort. Durante a operação desta quinta-feira, houve intenso tiroteio. Com medo, motoristas fugiram pela contramão. Bora, galera, sai daí. Passageiros de ônibus tiveram que se proteger. Quem estava na rua não sabia de onde vinham os disparos. Blindados tiveram dificuldades para avançar por conta das barricadas. Os agentes estiveram na região para tentar prender criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro, uma das maiores facções do estado. Entre os alvos estava o chefe do tráfico de drogas do Complexo de Israel, que conseguiu escapar antes da chegada da polícia. No alto da comunidade, os agentes encontraram um local usado por Peixão para torturar e matar desafetos. De acordo com as investigações, o traficante está envolvido em crimes como extorsões, roubos de cargas e homicídios. Eleições 2024, centros esportivos em escolas, transporte público, saúde, assuntos dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira. Ricardo Nunes, do MDB, esteve na sede da Record, na Zona Oeste de São Paulo. O candidato à reeleição participou da sabatina do Balanço Geral e, durante 30 minutos, foi entrevistado pelo apresentador Reinaldo Gotino. Disse que vai manter o ajuste nas contas do município em um segundo mandato para manter a capacidade de investimentos. Afirmou ainda que a parceria com o governo do estado vai ajudar em projetos para melhorar o transporte público e o trânsito, e em áreas como habitação e segurança. Ricardo Nunes prometeu aumentar a rede municipal de saúde. Disse que vai construir nos próximos 4 anos mais 12 unidades de pronto atendimento e mais 25 unidades básicas, além de centros que vão reunir vários serviços de saúde. Paulistão da Saúde é um complexo que vai ter o Hospital Dia, o Centro de Saúde da Mulher, o Centro de Tratamento de Idoso, clínica oftalmológica, clínica para fazer serviço odontológico. Então, tudo num lugar só. Eu vou ter o Paulistão da Saúde em cada região da cidade, na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Norte. Pela manhã, Guilherme Boulos do PSOL conversou com a imprensa no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antes de embarcar para Brasília. O candidato foi se encontrar com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para buscar apoio do governo federal em projetos que pretende colocar em prática se for eleito. Boulos também vai participar de gravações de programas eleitorais na capital federal. Boulos também afirmou que pretende incluir no plano de governo uma das propostas do adversário Pablo Marçal, do PRTB, que ficou em 3º lugar no primeiro turno. Ele disse que vai criar projetos voltados à educação aliada ao esporte para os jovens da capital paulista. Desde o primeiro turno, andando nas periferias, ouvi de muitos jovens pedindo para que a gente desse um destaque maior para a questão do esporte. Talvez nem todo mundo saiba, mas o esporte, além de ser saúde, um caminho de vida, o esporte salva muito jovem na periferia, assim como a cultura. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
Fouad Noman, do PSD, esteve em uma comunidade na região nordeste da capital mineira. O candidato à reeleição ouviu as demandas dos moradores e apresentou propostas para melhorar a infraestrutura do bairro. Uma delas é o acesso à internet. A gente percebe que aqui é uma comunidade que precisa. É que nem o telecentro tem, não tem um espaço para pôr o telecentro. Então, a melhor alternativa é colocar a internet nas casas. Não é dentro das casas, mas é na rua, para que as casas possam acolher e receber isso. Então, nós temos muita coisa para fazer. Após dias de reuniões internas e discussões de estratégias, os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte retornaram hoje às ruas. Essa é a 6ª vez que a capital mineira define o prefeito no segundo turno desde a redemocratização, na década de 1980. Bruno Engler, do PL, participou de gravações do programa eleitoral. Depois fez caminhada no centro da cidade. Ele cumprimentou eleitores, ouviu sugestões e pedidos e se comprometeu a ampliar a oferta de vagas nas escolas municipais. A gente precisa zerar a fila da educação infantil. Hoje são mais de 1.600 crianças esperando vaga na educação infantil, ampliar as vagas do ensino integral. A gente precisa resolver o problema da segurança pública. A gente tem muita coisa para resolver na nossa cidade. O trânsito está um caos, está completamente travado. Pelo menos 12 pessoas morreram depois da passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos. O governo da Flórida anunciou que 340 pessoas foram resgatadas. Em São Petersburgo, um guindaste caiu do alto de um prédio. O responsável pela obra disse que o equipamento não foi retirado do local porque a previsão é que suportaria ventos de até 177 km por hora. Mas o furacão chegou à Flórida na categoria 3, numa escala que vai até 5, e ainda assim considerado extremamente perigoso. A ventania, acima dos 200 km por hora, arrancou a cobertura do estádio de beisebol, que iria receber desabrigados. Em Manatee, um outdoor levado pelo furacão destruiu o carro e o telhado desta casa. Em Wellington, os moradores tiveram que remover troncos e galhos para conseguir sair de casa. Na região central do estado, foi preciso retirar as pessoas de barco por causa dos alagamentos. As cidades de Tampa e Sarasota estavam na rota do Milton, uma região que há 2 semanas foi atingida pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas no sudeste do estado. Os moradores aqui de Tampa mal tiveram tempo de recolher da frente das suas casas aquilo que se transformou em lixo, aquilo que eles perderam durante o furacão Helene. E agora já enfrentam essa situação. Ruas completamente alagadas por conta da chuva trazida pela última tempestade. A moradora conta que nunca passou por uma situação dessas. Enfrentar as consequências de 2 furacões em tão pouco tempo é muito difícil, diz a sobrevivente. A gente está entrando numa casa aqui, a Carmen, ela trabalha nessa casa aqui, então ela falou que ela não pode dar uma entrevista para a gente, mas ela disse que o bote, ou seja, o barco que a família tinha logo aqui na frente, ó, na margem da baía, simplesmente desapareceu. A família percorreu os arredores, mas do barco restou apenas a foto. Mais de 3 milhões de pessoas ficaram no escuro na Flórida. Assim que amanheceu, a empresa de energia colocou na rua dezenas de equipes para restabelecer os serviços. No Golfo do México, a guarda costeira socorreu um homem que teve o barco destruído pelo furacão e ficou agarrado a uma caixa de gelo. Um mergulhador desceu do helicóptero para o resgate. Apesar de toda a destruição, as autoridades avaliam que a tragédia poderia ter sido maior. O presidente Joe Biden aprovou quase 140 milhões de dólares para assistência às vítimas. Eleições americanas. Os candidatos Donald Trump e Kamala Harris concentraram a campanha hoje nos estados-chave que podem decidir a corrida presidencial. Donald Trump desembarcou no estado do Michigan para um evento do Clube Econômico de Detroit. O republicano afirmou que a decisão do Banco Central americano de cortar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual
foi uma manobra política antes da eleição. O ex-presidente voltou a criticar a atuação do governo federal a respeito dos furacões que deixaram centenas de mortos. Ele reafirmou que os esforços foram insuficientes e levaram a população a sofrer injustamente. Kamala Harris já havia rebatido essas acusações e disse que é inconcebível a disseminação de informações falsas neste momento. Hoje, o presidente Joe Biden afirmou que mentiras prejudicam os que mais precisam de ajuda. A possibilidade de mais um debate entre Kamala e Trump é cada vez mais remota. O republicano não quer dar a adversário o que ele chama de revanche. Primeiro porque Kamala já disse que não faria nada de diferente de Biden. E também pelo fato da votação já ter começado em alguns estados. O repórter José Luiz Filho traz as informações sobre a democrata. Kamala Harris aceitou o convite de uma rede de TV para um debate final antes da eleição. O evento aconteceria no estado da Pensilvânia, onde a disputa está acirrada. Para tentar ganhar terreno na região, ela vai contar com o apoio de um dos principais cabos eleitorais dos democratas, o ex-presidente Barack Obama. Obama participa hoje de um comício na Universidade de Pittsburgh. É o primeiro de uma série de eventos da agenda do ex-presidente nesta reta final de campanha. Já a candidata passa hoje por Phoenix, no Arizona, e Las Vegas, em Nevada, onde se encontra com eleitores e imigrantes latinos. 3 soldados israelenses morreram nesta quarta-feira durante as operações no norte da faixa de Gaza. Hoje o país voltou a ser alvo de ataques do grupo terrorista Hezbollah. Os foguetes foram interceptados na cidade de Haifa, no norte de Israel. Ninguém se feriu. Israel respondeu com bombardeios na região central de Beirute, que tinham como alvos comandantes do grupo terrorista Hezbollah. Segundo o governo libanês, 22 pessoas morreram. Aqui, os mísseis atingiram um depósito de armas. Neste vídeo, um militar israelense mostra o armamento encontrado numa casa no sul do Líbano. Na faixa de Gaza, um bombardeio em Jabalia teria eliminado 12 terroristas que participaram dos atentados de 7 de outubro. Em outro ataque, uma escola que funcionava como abrigo foi atingida. Segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, 28 pessoas morreram. Israel afirmou que o local é mais um exemplo de como os terroristas usam a infraestrutura civil em Gaza. Hoje, o governo israelense anunciou que 3 soldados da reserva do Exército foram mortos durante confrontos com integrantes do Hamas. Você vai conhecer agora a história da mãe que teve os 2 filhos sequestrados pelos terroristas do Hamas há 1 ano. A equipe do Jornal da Record visitou a comunidade onde a família morava quando aconteceu o ataque. As entradas destas casas levam para um mesmo lugar. Memórias do pior ataque contra civis na história de Israel. Aqui viviam meu filho Ariel e a namorada dele, Arbel. Dos 4 filhos de Silvia, Lucas e Eitan conseguiram se salvar do ataque. Já Ariel e David foram sequestrados pelo Hamas. Não sobrou nada, foi tudo destruído. Os kibbutzim próximos à fronteira entre Israel e a faixa de Gaza foram os primeiros locais atacados pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Kibbutz é uma comunidade judaica, a maioria agrícola. Nesses lugares, os moradores trabalham e produzem em conjunto. Quando o Hamas invadiu o território israelense, 19 kibbutzim foram atacados. Um dos ataques mais violentos aconteceu aqui, no kibbutz Nir Oz. Silvia, argentina que mora há quase 40 anos em Israel, mostra a mensagem que Eitan enviou no grupo. Conta que a casa onde estava com a família tinha sido incendiada. Não conseguiam nem falar, estavam sufocados. Estavam ahogando. Às 8h28 da manhã, eu recebi a última mensagem. Depois disso, começou um filme de terror nas nossas vidas. A gente caminha pelo kibbutz Nir Oz e é difícil imaginar como tudo isso aqui era antes do ataque do Hamas. 1 ano depois, as marcas estão por todas as partes, das paredes queimadas até os tiros na porta, que mostram o que aconteceu no dia 7 de outubro. Fazia 5 meses que Silvia não voltava para casa. O kibbutz ficou completamente destruído. Esta casa, por exemplo, foi toda queimada. A única coisa que sobrou foi este abrigo.
Daqui de cima, dá para ter uma ideia de onde estamos. Ali do outro lado, a cerca de 1,5 km está a faixa de Gaza. E logo abaixo, a cerca por onde os terroristas atravessaram com os reféns. É lá que, há um ano, vive sequestrada parte da família de Sílvia. Encerrados. Estão presos. Não dá para saber se estão bem e quais as condições. Pouco se sabe sobre os reféns. Há um ano, casa não existe. Se em algum momento Se em algum momento meus filhos assistirem a essa entrevista, eu quero dizer a eles que os amo, que estamos esperando, que tenham força, que lutamos para tirar vocês daí, que fiquem bem, que estamos bem, que Eitan está vivo com as meninas e a esposa. Vovó está bem, Lucas está bem e nós também estamos bem. Eu amo vocês, voltem logo. Los amo. Vuelvan pronto. Ainda hoje, traficantes usam fazendas e até aldeias para trazer drogas do Paraguai para o Brasil. O Ministério da Fazenda apresenta sugestões para regulamentar as Big Techs. O Ministério da Fazenda apresentou hoje sugestões para regular o mercado das grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. As medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda buscam fortalecer o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O objetivo é regular o mercado digital e garantir a concorrência entre as grandes empresas de tecnologia. As medidas não seriam tomadas para impactar o conteúdo publicado nas redes. O que o governo quer é garantir mais competição entre as companhias e plataformas e evitar que poucas empresas controlem todo o mercado. As medidas propostas foram divididas em 2 grupos. A primeira parte diz respeito à Lei de Defesa da Concorrência e defende maior atuação do CAD. Entre as ações sugeridas estão o estabelecimento de critérios e de faturamento mínimo para definir quais são as plataformas relevantes para os mercados digitais. A definição de obrigações de transparência, como notificação às companhias, o estabelecimento de procedimentos que permitam a investigação das empresas e o reforço da cooperação com outros órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Telecomunicações. A segunda parte sugere atualizações nas ferramentas do CAD, usadas para identificar riscos à competição entre as empresas do mercado digital. A gente não quer de forma alguma prejudicar a inovação, a gente não quer impor custos excessivos com regulação para as empresas. A gente quer que todo mundo se beneficie do ganho de produtividade que esses serviços digitais vão trazer. A gente não quer matar essa produtividade. O governo considera que a discussão sobre regular o mercado das Big Techs está madura, mas ainda analisa se as novas regras serão enviadas aqui para o Congresso Nacional em um novo projeto de lei ou se vai alterar propostas que já estão em tramitação, como a que trata das notícias falsas. A Polícia Federal prendeu hoje Daniel Ribeiro Lemos, assessor parlamentar do deputado federal Pedro Júnior, do PL do Tocantins. Ele estaria envolvido no esquema de monitoramento ilegal de autoridades, conhecido como a BIM Paralela. Segundo as investigações, Daniel recebia conteúdos falsos para divulgar nas redes sociais. Em nota, o deputado Pedro Júnior informou que exonerou o assessor. Nós não conseguimos contato com a defesa de Daniel Ribeiro. Vários estados brasileiros registraram chuva, inclusive os que sofrem com a intensa estiagem. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, podemos finalmente afirmar que a chuva da temporada da primavera chegou para ficar? Boa noite. Podemos sim, Cris. E essa chuva deve se intensificar ainda mais ao longo do mês. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Nesta sexta-feira, a chuva forte ainda será isolada em grande parte do país, mas pela quantidade que deve cair de uma vez, pode causar transtornos. Entre as capitais, Florianópolis deve receber o maior volume de água. Só amanhã pode chover mais da metade do esperado para o mês inteiro. São Paulo e Vitória também entram na rota dos temporais. As máximas ficam entre 22 e 27 graus. Há mais de 5 meses, o tempo seco e ensolarado predominava sobre o interior do país.
E, felizmente, as imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre a região. De maneira geral, amanhã, a circulação de ventos e o avanço de uma nova frente fria, a terceira esta semana, garantem chuva sobre boa parte do Brasil. À tarde, faz até 22 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 30. Em Goiânia e em Boa Vista, 35. E até 39 em Teresina. Tempo delivery. O João quer saber se vai chover em Monsenhor Hipólito, Piauí. Olha, João, nada de chuva para você, pelo menos até domingo. O destaque será o calorão. À tarde, as temperaturas podem chegar aos 38 graus. O Vilmar é de Jaguaruna, Santa Catarina. Oi, Vilmar. Nesta sexta, a previsão é de chuva moderada, com períodos de sol. Faz até 24 graus. No fim de semana, tempo firme, com máximas entre 22 e 23 graus. Mande seu pedido para a gente. Basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja ainda hoje, o terceiro voo da FAB com repatriados do Líbano chega ao Brasil. Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, destitui advogado de defesa e julgamento é anulado. Depois de 4 horas de julgamento hoje, Paulo Cupertino destituiu os advogados de defesa e o júri foi anulado. O réu tomou essa decisão após os depoimentos da ex-mulher e a filha dele. O julgamento foi no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Paulo Cupertino é acusado dos assassinatos do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel. O crime foi no dia 9 de junho de 2019. Cupertino não aprovava o namoro da filha. Ele passou quase 3 anos foragido com documentos falsos e foi preso em 2022, escondido num hotel na zona sul da capital. O réu tem hoje 54 anos de idade e vai ser julgado por triplo homicídio duplamente qualificado. Outros 2 homens serão julgados sob a acusação de terem facilitado a fuga. A primeira testemunha a prestar depoimento foi a ex-mulher dele, Vanessa Tibixerani. Ao demonstrar agitação, o réu foi algemado. Vanessa se emocionou algumas vezes. Disse que Cupertino era agressivo com a família. O depoimento dela durou quase 1h30. No início da noite, foi a vez da filha dele, Isabela, depor. Ela pediu para que o pai fosse retirado da sala. Ela também falou do comportamento agressivo de Cupertino na rotina familiar. Cupertino sempre alegou inocência. Antes de ir à júri popular, entregou uma carta à justiça, informando não haver provas contra ele. Por volta das 7h30 da noite, Cupertino destituiu o advogado de defesa. O júri foi anulado e o julgamento irá recomeçar numa nova data a ser definida pela Justiça. Nós lamentamos muito essa situação, né? Nós estávamos há muito tempo aguardando esse julgamento, nos preparamos para isso e infelizmente não conseguimos nessa data cumprir aqui a justiça. Eu tinha argumentos fortes, principalmente para afastar a qualificadora, as duas, que poderia diminuir a pena dele, mas ele, infelizmente, ele não está colaborando com nada. Pequenas propriedades rurais na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul são usadas por criminosos como rota do tráfico de drogas. E muitos indígenas acabam recrutados por facções para fazer esse trabalho. No meio do caminho, os agricultores convivem com o medo das invasões. Nas trilhas que cortam as fazendas, a expansão do narcotráfico. Propriedades rurais em Mato Grosso do Sul são usadas por quadrilhas para o escoamento de drogas, principalmente na fronteira com o Paraguai. Este documento da Secretaria de Segurança Pública do Estado aponta que criminosos
acabam cooptando indígenas para que façam o tráfico por dentro da aldeia, incentivando também o consumo de drogas, além de plantações no interior dessas aldeias. É um ambiente muito propício para o tráfico de drogas, que é muito propício para que esses indígenas sejam aliciados pelo crime, sejam aliciados pelos traficantes, sejam aliciados pelas organizações criminosas, para que eles façam tarefas que são tarefas para a organização criminosa. Os produtores rurais dessas regiões convivem diariamente com o medo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, existe uma influência do Exército do Povo Paraguaio, um grupo paramilitar, na entrada de drogas no Brasil pelas fazendas. Mas este é apenas um dos grupos criminosos que agem com o apoio de indígenas na fronteira. Nós temos processos de identificação de indígenas já batizados na organização criminosa PCC. As cidades na fronteira com o Paraguai registram o maior número de ocorrências policiais em áreas indígenas do estado. No interior de Mato Grosso do Sul, outro problema enfrentado pelos produtores rurais são os incêndios, supostamente criminosos. Em Douradina, as chamas consomem a palha que cobre o solo e protege a lavoura. Estamos tentando apagar, mas está difícil. O incêndio aconteceu em agosto deste ano. Segundo os produtores rurais, o fogo foi provocado por indígenas que invadiram as propriedades um mês antes. A palhada para o produtor rural ela é um patrimônio ali do que protege, que vai garantir também a sua produção. Jamais um produtor vai pôr fogo numa palhada. Isso não existe, isso não é cabível. Em 1986, seu Cleto, de 75 anos, comprou 12 alqueires de terra para plantar soja, milho, mandioca e criar gado. Este ano, testemunhou a expansão da invasão indígena na propriedade dele. O problema maior é os estragos e a dificuldade em plantar uma lavoura. Produtores rurais vizinhos que sofrem com o mesmo problema conseguiram ordens de reintegração de posse na justiça, mas as decisões não foram cumpridas. Em nota, a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul disse que já começou o cumprimento das ordens de reintegração de posse em Douradina, mas afirmou que existem protocolos a serem cumpridos até que a ação nas fazendas aconteça. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, indicou por meio de um estudo antropológico que partes dos municípios de Douradina e Itaporã, em Mato Grosso do Sul, são áreas indígenas Guarani Kaiowá. Seu expedito mostra o documento de janeiro de 1954, que deu o título da terra à família dele, no programa de colonização do governo brasileiro. A impressão que a gente tem é de medo, né? De perder o que a gente tem, o que meu pai adquiriu há muito tempo. Há 2 semanas, produtores rurais e indígenas da cidade de Antônio João chegaram a um acordo mediado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para pôr fim às disputas de terra no local. A União prometeu que vai pagar os fazendeiros pelas terras que serão entregues aos indígenas da região. O município fica na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E assim como na fronteira com o Paraná, o clima é tenso no campo. No mês passado, um jovem indígena morreu baleado durante um confronto com a polícia militar e Antônio João. Já mataram rua, pai! Volta, 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 volta! Com a entrada dos indígenas em propriedades privadas do oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul, a Força Nacional foi acionada para ficar de prontidão. Aqui nesta propriedade em Douradina, no Mato Grosso do Sul, desde julho, as equipes estão de plantão 24 horas por dia, todos os dias da semana. Eles ficam no meio do caminho, entre os indígenas acampados e os agricultores. Em nota, o procurador da República, Marco Antônio Delfino de Almeida, disse que o MPF instaurou uma investigação para apurar crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal grave durante um conflito entre fazendeiros e indígenas em Douradina em agosto. E afirmou que, desde então, o Ministério Público Federal está tentando solucionar essa questão fundiária. Muito difícil para nós, muito difícil. A gente está aqui como já no final dos nossos tempos, pela idade, né? Cheio de problema, dor de cabeça, sem poder dormir tranquilo.
Nós procuramos a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, mas não tivemos retorno. Veja a seguir, tenista espanhol Rafael Nadal anuncia a aposentadoria das quadras aos 38 anos. Bombeiros e brigadistas de todo o país arriscam a vida para combater o fogo no Pantanal. Tomou posse hoje em Brasília o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Aloysio Correia da Veiga assumiu o comando da Corte Trabalhista pelos próximos 2 anos. Ele também vai acumular o cargo de presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O jurista é ministro titular do TST desde 2004. Também tomaram posse Maurício Godinho Delgado como vice-presidente do tribunal e Vieira de Melo Filho como corregedor-geral da Justiça do Trabalho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu hoje ao pacote de medidas aprovadas ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e que limitam poderes de ministros do STF. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. O terceiro voo com repatriados do Líbano pousou hoje na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, com 218 passageiros. A aeronave da FAB já está a caminho do Líbano para buscar outros brasileiros. Após uma parada em Portugal para abastecer, a aeronave da Força Aérea Brasileira pousou às 8h20 da manhã. Na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, equipes da Força Nacional do SUS estavam de prontidão para receber os 218 passageiros. 5 animais de estimação também vieram no voo. Agora eu estou mais tranquila, mais em paz. Agora, graças a Deus, eles chegaram. Seu Salem, de 79 anos, foi um dos primeiros a desembarcar. Com o alívio de quem agora está em segurança, ele fez questão de demonstrar gratidão ao Brasil. A operação de repatriação do governo federal retirou do Líbano, nos últimos 5 dias, 674 pessoas, além de 11 animais domésticos em 3 voos. São brasileiros que viveram os horrores de um país em guerra e precisaram deixar para trás, às pressas, tudo o que tinham. Latife veio apenas com os 2 filhos de 7 e 13 anos. O marido dela serve o exército libanês e teve que ficar no país. Por enquanto, a parte que ele trabalha não foi convocada, né? São civis, qualquer um. São crianças, mulheres, qualquer um. Não é só homens que batalham, não. Não faltou emoção no reencontro do seu Salem com o filho. Após ter a loja atingida por um bombardeio no Líbano, o sentimento do comerciante agora é de alegria por poder voltar ao país, que também é a casa dele. Uma felicidade, um amor, um carinho diferente. Desculpa, não posso traduzir. Uma escritora da Coreia do Sul venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Han Kang, de 53 anos, é a primeira asiática a receber o prêmio da categoria. O Nobel de Literatura é concedido a um autor pelo conjunto da obra. Han Kang ganhou o reconhecimento internacional com os livros A Vegetariana e Atos Humanos. Pelo Nobel, ela vai receber quase 6 milhões de reais. A escritora diz que vai comemorar o prêmio tomando um chá com o filho. O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou hoje que vai se aposentar do esporte. Em um vídeo, Nadal disse que os 2 últimos anos foram difíceis, porque as lesões não permitiram que ele jogasse sem limitações. Nadal é considerado um dos maiores tenistas da história e venceu 92 títulos, entre eles 22 Grand Slams, que são os 4 maiores torneios do esporte, sendo 14 nas quadras de saibro de Roland Garros, o aberto da França. O espanhol vai se despedir do tênis na Copa Davis, um torneio entre países que acontece em novembro em Málaga, na Espanha. Nesta vida, tudo tem um começo e um fim, afirmou o atleta. Todo tem um princípio e um final.
A princesa Kate Middleton retomou a agenda pública depois de concluir a quimioterapia. Kate e o príncipe William visitaram a cidade de Southport, no norte da Inglaterra. O casal conheceu os socorristas que atenderam crianças vítimas de um ataque numa escola de dança. Kate anunciou há um mês que terminou o tratamento preventivo para tratar um câncer. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para resgatar 12 turistas que estão presos numa mina de ouro nos Estados Unidos. O elevador que descia com o grupo teve um problema mecânico a cerca de 152 metros abaixo da superfície. Segundo autoridades, uma pessoa morreu. A mina de ouro, que fica no estado do Colorado, está desativada desde a década de 1960, mas oferecia passeios turísticos. A Polícia Federal prendeu um homem suspeito de provocar um incêndio criminoso no Pantanal. Ele e a família são investigados por atear fogo numa área de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, no mês de junho. O incêndio, de grande proporção, ficou conhecido como Muralha de Fogo. O objetivo seria abrir uma área de 30 mil hectares para a criação de gado. 3 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Incêndios intencionais, aliados ao calor e à falta de chuva, deixaram o Mato Grosso do Sul em situação de emergência nos últimos meses. Na reportagem especial, você vai ver como equipes que chegam de todo o Brasil trabalham de forma incansável para combater o fogo no Pantanal. João Vitor se recupera das queimaduras. Ele estava numa operação de combate aos incêndios quando sofreu o acidente. Eu fui sentindo meu corpo ardendo, esquentando. Só pensei, tem que sair daqui. O bombeiro teve quase 20% do corpo queimado quando enfrentou o fogo para resgatar um companheiro de farda que havia ficado encurralado pelas chamas. Aí no que eu fui pular, alguma coisa ficou presa no meu pé. E nesse momento eu acabei caindo bem na área onde estava queimando o fogo, bem alto. O subtenente Jesué é o colega que João Vitor tentava socorrer. Aí eu passei correndo, quando eu olhei para trás vi ele rolando, voltei para tirar ele de lá, só que infelizmente ele já tinha se queimado. Na região do Pantanal, em Corumbá, a 430 quilômetros da capital Campo Grande, uma operação de guerra foi montada na luta contra o fogo. O dia amanhece no acampamento. A missão: combater os focos de queimadas que consomem a vegetação das áreas pantaneiras há mais de 4 meses. Só nesta base, são 140 brigadistas se revezando. Aqui tem gente que está longe de casa há quase 3 meses, como o Marivaldo, que é de Rondônia. Ele finalmente conseguiu visitar as filhas e a esposa na semana passada. A gente teve que retornar devido ao período, está muito crítico ainda. O café da manhã no acampamento é reforçado, enquanto as frentes de trabalho vão sendo definidas. Hoje saem daqui 2 equipes para combate em regiões bem diferentes aqui do Pantanal. Uma delas, inclusive, está longe, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Para chegar até lá, só com o apoio de uma aeronave. Resta saber agora se haverá condições de voo por causa do excesso de fumaça. No dia anterior, os voos de longa distância foram suspensos pela falta de visibilidade. Essa equipe de combatentes acabou de chegar do Rio de Janeiro. Para eles, aqui, o fogo é ainda mais desafiador. A gente pensa que extinguiu o incêndio, mas na verdade ele está lá quietinho lá. Aí daí a 10, 15 dias ele volta. Aqui o incêndio foi combatido, mas a brasa ainda queima por baixo da terra, devido ao excesso de material orgânico acumulado no solo. Para tentar evitar que as chamas voltem,
Os troncos de árvores caídas, que são combustíveis para o fogo, são serrados e levados para áreas de menor risco. Tá vendo? Mentira, ela aparece. Aí tem que estar sempre fazendo esse trabalho de vigilância. Os focos de incêndio estão em áreas de difícil acesso, pelos caminhos, galhos secos e muitos espinhos. E é preciso parar para recuperar o fôlego. E a gente acabou andando aí uns 1 quilômetro e pouco ali e já está com essa exaustão, né? Com esse calor, com esse tempo aí, com essa fumaça. E ainda não chegamos até o fogo ainda. Muitas vezes a gente anda até 20 quilômetros aí, um pouco menos, um pouco mais, aí até chegar ao fogo, e ele já chega cansado, né? Este ano o fogo já consumiu 13% de todo o Pantanal, área pouco maior que o estado de Sergipe. 2020 foi o ano com mais queimadas. A devastação chegou a 30%. E quanto ao João Vitor, vítima das queimadas, sobre a possibilidade de abrir mão da profissão após o acidente, a resposta é clara. Não penso em largar, não. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem eliminação em A Fazenda, ao vivo. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.